A Quaresma é muito mais do que um período no calendário religioso, é uma jornada de preparação, reflexão e renovação. Durante 40 dias, milhões de pessoas ao redor do mundo se dedicam a olhar para dentro, reconhecer suas falhas e buscar um recomeço. Mas o que torna essa tradição tão significativa? A Quaresma tem suas raízes no cristianismo, remontando aos primeiros séculos da Igreja. Ela simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto, enfrentando tentações e se preparando para sua missão. Para os cristãos, esse período é uma oportunidade de seguir os passos de Cristo, fortalecendo a fé e reavaliando prioridades. No entanto, a Quaresma não se limita a uma prática religiosa. Ela carrega um convite universal, a chance de parar, respirar e refletir sobre o que realmente importa. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o tempo parece escasso, a Quaresma nos lembra da importância de desacelerar e reconectar-se consigo mesmo e com os outros. Ela também é um caminho que nos leva à Páscoa, a celebração da ressurreição e da vitória da vida sobre a morte. Mas, para chegar lá, é preciso percorrer essa jornada com intencionalidade. O que você espera encontrar nesses 40 dias? Que mudanças deseja ver em sua vida? A Quaresma é, acima de tudo, um convite à transformação. E ela começa agora. A Quaresma não surgiu do nada. Ela é fruto de uma tradição que remonta aos primórdios do cristianismo, há mais de 1700 anos. No início, os cristãos dedicavam alguns dias à preparação para a Páscoa, mas foi no século IV que o período de 40 dias foi formalizado, inspirado diretamente na jornada de Jesus no deserto. Segundo os evangelhos, Jesus passou 40 dias em jejum e oração, resistindo às tentações do diabo. Esse momento marcou o início de sua missão pública e simbolizou um tempo de provação e fortalecimento espiritual. A Igreja, ao estabelecer a Quaresma, quis oferecer aos fiéis a oportunidade de viver uma experiência semelhante, um tempo de deserto, onde o essencial prevalece sobre o supérfluo. Mas a ideia de um período de 40 dias não é exclusiva do cristianismo. Na Bíblia, o número 40 aparece diversas vezes como um símbolo de preparação e transformação. Os 40 anos do povo de Israel no deserto, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. Em outras tradições religiosas, como o Ramadã no Islã ou o Yom Kippur no judaísmo, também encontramos períodos de jejum, reflexão e purificação. A Quaresma, portanto, é parte de um legado espiritual que transcende fronteiras e épocas. Ela nos conecta com uma busca universal, a de encontrar significado em meio ao caos, de renunciar ao que nos distrai e de nos aproximar do que realmente importa. Mas como essa tradição milenar se aplica aos dias de hoje? Como podemos viver a Quaresma em um mundo tão diferente daquele em que ela surgiu? É o que exploraremos a seguir. A Quaresma é construída sobre 3 pilares fundamentais: oração, jejum e caridade. Essas práticas não são apenas rituais, mas ferramentas poderosas para transformar nossa vida espiritual e emocional. Vamos explorar cada uma delas. Oração. A oração é o coração da Quaresma. Ela nos convida a parar, silenciar e abrir nosso coração para Deus. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de criar um diálogo íntimo e sincero. A oração nos ajuda a reconhecer nossas fraquezas, agradecer pelas bênçãos e buscar força para enfrentar os desafios. Durante a Quaresma, muitas pessoas dedicam mais tempo à oração, seja participando de missas, rezando o terço ou simplesmente reservando alguns minutos do dia para meditar. Jejum. O jejum é talvez o pilar mais conhecido da Quaresma, mas seu significado vai muito além de deixar de comer. Ele é um ato de renúncia que nos lembra que não somos escravos dos nossos desejos. Ao abrir mão de algo que nos dá prazer, seja comida, redes sociais ou hábitos negativos, exercitamos a autodisciplina e abrimos espaço para o essencial. O jejum também nos une àqueles que passam fome e necessidade, tornando-nos mais solidários. Caridade. A Quaresma nos convida a olhar para o próximo com compaixão e generosidade. A caridade não se resume a doar dinheiro ou bens materiais, ela inclui gestos de amor, tempo e atenção. Visitar um idoso, ajudar um amigo em dificuldade ou simplesmente sorrir para um desconhecido são formas de viver a caridade. Esse pilar nos lembra que a espiritualidade não é individual, mas comunitária. Juntos, esses 3 pilares formam um caminho de crescimento e renovação.
Eles nos ajudam a sair do piloto automático e a viver com mais intencionalidade. Mas como aplicar esses princípios na prática? Como equilibrar oração, jejum e caridade em meio à correria do dia a dia? É o que veremos no próximo capítulo. Quando pensamos em jejum, a primeira imagem que vem à mente é a de alguém deixando de comer. Mas o jejum vai muito além de uma simples abstinência de alimentos. Ele é, acima de tudo, uma prática espiritual que nos convida a renunciar ao que nos afasta de Deus e do próximo. O jejum é um exercício de autodisciplina. Ao abrir mão de algo que nos dá prazer, seja um prato favorito, o hábito de ficar horas nas redes sociais ou até mesmo uma atitude negativa, como reclamar ou julgar os outros, aprendemos a dominar nossos impulsos e desejos. Essa renúncia nos torna mais conscientes de nossas fraquezas e mais abertos à graça divina. Além disso, o jejum nos ajuda a solidarizar-nos com os que sofrem. Quando sentimos fome ou privação, mesmo que de forma simbólica, somos lembrados daqueles que passam necessidades reais. Isso nos motiva a ser mais generosos e compassivos, vivendo a caridade de forma concreta. Mas o jejum não precisa ser apenas físico. Podemos jejuar de hábitos que nos prejudicam, como o excesso de críticas, o consumismo desenfreado ou a procrastinação. Podemos também jejuar digitalmente, reduzindo o tempo gasto no celular ou nas redes sociais, para nos conectarmos mais com as pessoas ao nosso redor. O verdadeiro jejum é aquele que transforma não apenas o corpo, mas também o coração. Ele nos purifica, nos fortalece e nos prepara para viver a Páscoa com mais plenitude. Mas a Quaresma não é só sobre renúncia, é também sobre crescimento. Viver a Quaresma no mundo moderno pode parecer um desafio imenso. Afinal, estamos cercados de distrações, notificações de celular, compromissos intermináveis, uma rotina que não para. Como encontrar tempo para oração, jejum e caridade em meio a tudo isso? A resposta está na intencionalidade. A Quaresma não exige que abandonemos nossas responsabilidades ou nos isolemos do mundo. Pelo contrário, ela nos convida a integrar a espiritualidade ao nosso cotidiano. Isso pode significar pequenos ajustes, como dedicar 10 minutos pela manhã à oração, substituir uma hora de redes sociais por um gesto de caridade ou jejuar de algo que consome nossa energia sem nos trazer benefícios. Um dos maiores desafios é o ritmo acelerado da vida moderna. Estamos sempre correndo, sempre ocupados. Mas a Quaresma nos lembra da importância de desacelerar. Pode ser difícil no início, mas pequenas pausas ao longo do dia, para respirar, refletir ou simplesmente agradecer, podem fazer uma grande diferença. Outro desafio é a cultura do consumo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o ter em vez do ser, o acumular em vez do compartilhar. A Quaresma nos convida a questionar esses valores e a buscar o que realmente importa. Isso não significa abandonar completamente o conforto material, mas sim usá-lo com sabedoria e gratidão. Por fim, a Quaresma no mundo moderno é uma oportunidade de reconexão. Reconectar-se consigo mesmo, com os outros e com Deus. Em um mundo cada vez mais digital e individualista, ela nos lembra da importância das relações humanas e da comunidade. Mas como lidar com as emoções que surgem durante essa jornada? Como enfrentar o deserto interior e encontrar luz no caminho? A Quaresma é uma jornada que vai além do físico e do espiritual, ela também é profundamente emocional. É como atravessar um deserto, um lugar de solidão, provação e, ao mesmo tempo, de encontro consigo mesmo e com Deus. No início, podemos nos sentir perdidos. O deserto é árido, silencioso, muitas vezes, assustador. É onde enfrentamos nossas fraquezas, medos e dúvidas. Mas é também onde encontramos a oportunidade de crescer. A Quaresma nos convida a encarar essas sombras, não para nos paralisar, mas para transformá-las em luz. Durante essa jornada, é comum experimentar uma variedade de emoções. O arrependimento pode surgir ao reconhecermos nossas falhas. A tristeza pode aparecer ao lembrarmos de situações difíceis ou de pessoas que sofrem. Mas há também espaço para a esperança, a gratidão e a alegria de saber que estamos no caminho da renovação. O deserto da Quaresma não é um fim em si mesmo, é uma passagem. Ele nos prepara para a luz da Páscoa, para a celebração da ressurreição e da vitória da vida sobre a morte. Cada passo que damos nessa jornada, por mais difícil que seja, nos aproxima dessa luz. E,
Assim como no deserto, nem sempre estamos sozinhos. Deus caminha conosco, mesmo quando não o sentimos. A comunidade também está ao nosso lado, compartilhando as mesmas lutas e esperanças. Juntos, podemos encontrar força para continuar. Mas o que nos espera no final dessa jornada? O que significa, afinal, celebrar a Páscoa após 40 dias de preparação? A Páscoa é o ápice da Quaresma, o momento em que toda a jornada encontra seu significado. Ela celebra a ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. Mas o que isso significa para nós, em nossa vida cotidiana? A Páscoa nos lembra que, após o deserto, há sempre uma promessa de renovação. Ela é um convite para acreditar que, não importa quão difíceis sejam nossos desafios, há sempre esperança. A ressurreição de Jesus é a prova de que o amor e a fé podem superar qualquer obstáculo. Para aqueles que viveram a Quaresma com intencionalidade, a Páscoa ganha um significado ainda mais profundo. Os 40 dias de preparação nos ajudam a entender o verdadeiro valor da ressurreição, não apenas como um evento histórico, mas como uma realidade que pode transformar nossas vidas. A Páscoa nos convida a renascer, a deixar para trás o que nos aprisiona e abraçar uma vida nova, cheia de propósito e significado. Ela é a celebração de que, mesmo após o inverno mais rigoroso, a primavera sempre chega. Mas a jornada não termina aqui. A Páscoa é um ponto de partida, não de chegada. Ela nos inspira a levar os aprendizados da Quaresma para além desses 40 dias, transformando nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. A Quaresma pode durar apenas 40 dias, mas seu impacto pode, e deve, se estender por toda a vida. Ela nos ensina que a transformação não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de pequenos passos, de escolhas diárias, de uma jornada contínua. Os pilares da Quaresma, oração, jejum e caridade, não precisam ser abandonados após a Páscoa. Eles podem se tornar hábitos que nos ajudam a viver com mais propósito, compaixão e gratidão. A oração pode ser um momento diário de conexão com o divino. O jejum pode nos lembrar de abrir mão do que nos afasta do essencial. E a caridade pode ser um estilo de vida, uma forma de espalhar amor e esperança ao nosso redor. A Quaresma nos prepara para a Páscoa, mas a Páscoa nos prepara para a vida. Que possamos levar adiante os aprendizados dessa jornada, transformando não apenas a nós mesmos, mas também o mundo em que vivemos. E você? Como vai viver a Quaresma além dos 40 dias? Que tal começar hoje?